meu pecado tiraste, trouxeste o perdão, por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo a lei, teu cajado me guia, tua mão me sustém, o caminho, a verdade, és tu, meu Senhor, não há outro na terra quem rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer, meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum salto no qual me firmar, não há obra mesmo da qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei, e conquisto a verdade, o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus, só nele a graça e ventura nos céus. Jesus Cristo, o Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostremos a ele, louvai e adorai, e ao Espírito Santo mil glórias lhe dei, todos filhos de Deus para sempre. Amém. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este momento de culto, onde hoje queremos celebrar os 507 anos da Reforma Luterana. Este hino que acabamos de cantar, ele foi composto para os festejos dos 500 anos da Reforma. Então, sempre é muito bacana, muito bom quando nós podemos cantar este hino que traz a mensagem da Reforma sempre viva para o nosso tempo também. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, convido todos a abrirem os seus corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido Deus, amado Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, por palavras, por ações, transgredimos a Tua lei, fizemos o que não Te agrada. Merecemos, Senhor, a Tua condenação. Mas Tu, no Teu amor, enviaste Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. E obrigado, Senhor, também por motivar, iluminar o Teu servo Martinho Lutero a redescobrir esta verdade e trazer toda a Tua igreja de volta à verdadeira confissão, a confiar em Teu Filho Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso, arrependidos dos nossos pecados, confiantes em Cristo como nosso Salvador e nos méritos dele, não em nossas obras e nossas atitudes, nós Te pedimos, Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome e por amor do nosso Salvador, Jesus. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com o auxílio de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Convido para fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, Salmo de número 46. Fazemos a leitura com a divisão ao meio dos versículos, conforme a projeção, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 46 também servirá de base para a reflexão de hoje. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo ainda que os mares se agitem e rujam. E os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso e gracioso Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo fiel. Mantém-nos firmes em Tua graça e verdade. Protege e salva-nos nas horas de tentação. Defende-nos contra todos os inimigos e concede à Tua Igreja a Tua paz salvadora. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação pode sentar. Nesse momento iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para este culto da Reforma, e a primeira delas encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Leitura de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, onde encontramos assim registrado. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Até aqui as palavras da leitura de Apocalipse para o nosso culto. A segunda leitura encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 19 a 28. Romanos, capítulo 3, versículos 19 a 28,
onde encontramos assim registrado: Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Até aqui as palavras da leitura de Romanos para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Livres para Servir. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com reverência, com respeito, as palavras do Evangelho para o culto de hoje, as quais encontramos registradas no livro de João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Evangelho conforme João, capítulo 8, versículos 31 a 36,
onde encontramos assim registrado. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Até aqui as palavras da leitura do Evangelho para o culto de hoje. E nós agora iremos confessar a fé cristã, e hoje nós iremos utilizar as explicações do reformador da igreja, Martinho Lutero, a respeito do credo. Então nós iremos ler as 3 explicações, até eu coloquei ali o que significa isso de cada artigo, para nós também nos situarmos quando nós estivermos confessando a nossa fé com estas palavras. Creio que Deus criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante e diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e guarda-me de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nessa cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro ressuscitará a mim e a todos os mortos, e dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isso é certamente verdade. Congregação pode sentar. Convido todos a cantarmos o hino Castelo Forte, e durante o cantar deste hino as crianças podem se dirigir ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Adriana.
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam a nos abençoar, nos orientar neste momento em que queremos refletir nas palavras do Salmo de número 46, com um tema: reforma que traz segurança. Que Deus esteja nos abençoando. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como já dissemos no início deste nosso culto, hoje celebramos os 507 anos da Reforma Luterana. E cantamos, talvez, um dos hinos mais conhecidos do reformador da Igreja, Martinho Lutero, baseado justamente neste salmo que nós lemos em nosso culto. Não à toa, este é o salmo da liturgia no dia da Reforma, o Salmo 46, onde, na tradução que nós utilizamos, diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. E então devemos começar a nossa reflexão dizendo o seguinte: será que nós vivemos em aflição? Será que nós estamos desesperados, preocupados? Será que o nosso tempo tem alguma aflição diferente do tempo de Lutero, do tempo dos apóstolos, do tempo dos profetas, do tempo do libertador do povo de Israel do Egito, Moisés? O pecado continua assolando a todos. Mas antes de Cristo vir, havia a promessa do Salvador. Havia a promessa do Messias que havia de vir.
E todos aqueles que se firmaram nesta promessa foram confortados, como o autor do Salmo 46. Aqueles que conviveram com Jesus, os apóstolos, eles viram Deus na terra. Eles estiveram caminhando ao lado do Salvador. Eles, mesmo com medo, mesmo querendo se esconder, viram o sacrifício de Jesus na cruz. E ao testemunharem a sua ressurreição, eles foram extremamente confortados, como o autor do Salmo 46. Martinho Lutero e os reformadores e os pré-reformadores, sim, pois antes de Lutero colocar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517, já haviam outras pessoas que também estavam lutando para que a verdade do Evangelho fosse redescoberta. E muitos desses pereceram, foram queimados, foram perseguidos, porque simplesmente queriam anunciar o que Lutero conseguiu tão bravamente colocar em evidência: o Salvador Jesus. E estes que redescobriram a verdade, que lutaram para que esta mensagem estivesse viva no coração das pessoas, também foram confortados, como o salmista, escritor do Salmo 46. E então chegamos a nós. Nós também vivemos aflições. Nós também vivemos momentos difíceis. Vide tudo que está presente na rede social, até podemos dizer principalmente no dia de hoje e alguns dias antes. Muitos consideram o dia hoje como o dia das bruxas e se preparam para vestirem fantasias e estarem aí flertando com o inimigo, com o diabo. E é muito interessante o que diz a terceira estrofe do hino do Castelo Forte. Lutero escreveu assim, e nós acabamos de cantar isto: o mundo venham assaltar demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos. Do mundo o opressor com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. Mesmo que a nossa sociedade, e olha que no nosso país não é tão forte esta comemoração, mesmo que a nossa sociedade queira ter um dia especial, que muitos até chegam a dizer que é o dia de adorar o diabo, nós cristãos confiamos que eles, os demônios, junto com o diabo, estão vencidos. Eles foram vencidos na cruz do Calvário. E todo aquele que crê em Jesus testemunha a luz que Jesus nos traz num mundo cercado de trevas. Por isso nós podemos dizer que nós também podemos reformar nossas vidas, caso nós não estejamos 100% apegados a Cristo. Caso estejamos pensando, não faz mal fazer isto ou fazer aquilo, o que me leva para longe de Cristo, isto eu tenho que eliminar da minha vida, eu tenho que reformar. Por isso nós podemos fazer uma reforma que traz segurança à nossa vida, considerarmos Deus como o nosso castelo forte, o nosso socorro bem presente em toda e qualquer situação. Na Bíblia de Estudo da Reforma, este salmo é explicado com as seguintes palavras: ele é um cântico de confiança plena em Deus como um forte refúgio, particularmente diante da crise, e a base para o mais conhecido hino de Lutero,
o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos e Deus de Jacó, escolheu morar uma habitação terrena, Jesus. Pela graça de Deus, a cidade de Deus estava entre o seu povo, Israel, em Jerusalém, a sua palavra, no pequeno Monte Sião. Lutero, então, parafraseou este salmo, no hino Castelo Forte, é nosso Deus perguntando: quem é vencedor? E respondendo ousadamente: Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há. Esta frase, que está presente na segunda estrofe do hino Castelo Forte, nós devemos ter mais ousadia em testemunhar. Não existe outro Deus além do Deus verdadeiro, Jesus, o próprio Jeová. Só Ele é o Salvador. Só Ele é o libertador. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o grande sacerdote e o sacrifício que morreu na cruz para nos perdoar. Por isso, como salmista, nós podemos dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Ele é um socorro que não falta em momento nenhum. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa de lado. Ao sentirmos medo ou preocupação, podemos lembrar que Deus é identificado como um lugar de proteção, bem presente e bem provado. Como é maravilhoso hoje nos reunirmos como igreja para celebrarmos os 507 anos da Reforma Luterana. 507 anos onde esta verdade que estava esquecida, que estava obscurecida, que estava escondida ou negligenciada, foi redescoberta. E nós devemos levar isto para outras pessoas, que talvez não conheçam esta verdade, ou ainda tenham esquecido ela, ou ainda tenham colocado outra coisa no lugar desta verdade. E é interessante, ao falarmos da verdade, o texto do Evangelho, onde está presente o versículo tão famoso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E este versículo ele foi um choque para os seguidores de Jesus, pois eles disseram: nós não somos escravos para sermos livres. E então Jesus diz: todo aquele que peca é escravo do pecado. Se nós nos apegamos ao nosso pecado, se nós nos apegamos ao orgulho, se nós nos apegamos a falsos deuses, nós somos escravos. Mas se conhecemos a verdade, cremos e vivemos a liberdade que Cristo nos deu para servi-lo, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos, nós somos livres. Estamos libertos do que estava nos levando para a condenação eterna. E nos momentos de angústia, tribulação e sofrimento, nós temos um refúgio bem presente, que está de braços abertos diariamente a nos convidar: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, e eu vos livrarei, eu vos consolarei. Vejam como é importante ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Salvador, aquele que nos disse que veio morrer em nosso lugar e assim o fez. E hoje nós celebramos o anúncio desta mensagem. Hoje nós não celebramos a fundação de nenhuma igreja, não celebramos uma mensagem nova, não celebramos nada de novo. É a mensagem que os apóstolos anunciaram. É a mensagem do Cristo Salvador. É a redescoberta da verdade. A mensagem da salvação.
uma mensagem extremamente valiosa para os filhos de Deus. E devemos fazê-la, estar presente em todos os momentos da nossa vida. Porventura, hoje os nossos celulares foram inundados de mensagens sobre a reforma, vídeos, devoções, músicas, textos. Mas será que durante o ano também nós vamos receber e compartilhar mensagens do Salvador Jesus? Não é apenas um dia, não é apenas um momento. O inimigo, ele não descansa. Ele quer nos desviar em todos os momentos do caminho do Senhor. E ele usa de diversas estratégias para isso. Mas, novamente, olhamos para o Salmo de hoje. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Um socorro que não falta em tempos de aflição. E é interessante que 2 vezes aparece as mesmas palavras nesse salmo. No versículo 7 e no versículo 11, o salmista escreve assim: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E estas palavras são extremamente importantes para entendermos o que significa termos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Significa que não é qualquer Deus, não é qualquer coisa, é o Criador dos céus e a terra. É aquele que morreu na cruz para nos perdoar. É aquele que veio habitar em nosso coração no momento do batismo e que continua a fortalecer a fé. E Ele está do nosso lado. Ele não nos abandona. Ele não nos negligencia, diferentemente de nós, seres humanos, que por vezes fazemos isso com algumas pessoas, que por vezes contam conosco, e também o fazemos com o Senhor Deus. Mas Deus não nos abandona. E então, o salmista também diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta é uma expressão que mostra que é o Deus lá do início da história, o Deus da promessa, o Deus que prometeu e cumpriu a salvação. Como é maravilhoso nós podermos dizer: nós somos crentes neste Deus, nós confiamos neste Salvador e neste Libertador. Mas nós também devemos fazer estas palavras vivas em nossas atitudes. Devemos viver isto. Devemos ser livres para servir ao Senhor. Devemos testemunhar esta mensagem a todos que estão ao nosso redor. Como nós ouvimos no texto de Apocalipse, a toda raça, tribo, nação, a todas as pessoas, a todas as ideologias, pensamentos e gostos, nós devemos anunciar o único e verdadeiro libertador que existe, que é Jesus. No versículo 8, nós temos algumas palavras importantes para nós refletirmos ainda no dia de hoje. O versículo 8 diz: venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. E o salmista, então, ele fala de guerras que são terminadas, arcos quebrados, lanças despedaçadas, escudos destruídos. Deus diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Mas eu quero me ater a esta última frase que eu li. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. E muitas pessoas estão em busca, de milagres, de sinais, de prodígios espantosos de Deus. E nós temos que dizer que Deus tem feito realmente coisas espantosas na nossa vida. Primeiro, pelo simples fato de Ele nos dar a fé. Isso é algo espantoso. É algo que nós não conseguimos dizer. Nós não conseguimos nem medir a nossa fé.
Nós não podemos dizer, sim, eu tenho certeza do dia em que Jesus habitou o meu coração e eu pude negar o diabo, deixar tudo de lado. Isto aconteceu na nossa vida. Como é maravilhoso nós sabermos isso. Isso é espantoso, estimados de Cristo Jesus. É espantoso nós podermos falar que nós cremos em Deus. No mundo que blasfema a Deus. No mundo que diz que perde tempo quem vem à igreja. Quem senta nos bancos como nós estamos sentados hoje. Estamos perdendo horas preciosas do nosso dia. Afinal, muitos dizem que tempo é dinheiro. Então, tirarmos um tempo para o Senhor é algo absurdo. Mas Deus faz com que nós dediquemos o nosso tempo a Ele. O reformador da igreja, Martinho Lutero, tinha o hábito de orar de 1 a 3 horas todo dia de manhã, antes dos seus afazeres. E quando ele tinha muitos problemas e dificuldades para resolver, ele orava mais ainda. Eu fico pensando os companheiros de Lutero, com os problemas aparecendo, e Lutero orando, e eles assim, mas ele vai demorar muito, né? Será que ele não cansa disso? Mas ele justamente ia para o seu refúgio e proteção, para aquele que habita a sua vida, que o orienta. Como é importante nós olharmos esse texto e falarmos, o Senhor tem feito coisas espantosas na minha vida. Começa pela fé. Continua pelo perdão dos pecados. Isto é outra coisa espantosa que nós não conseguimos explicar e aqueles que não creem em Cristo não conseguem aceitar. Porque quando o nosso boleto vence, as cobranças vêm. Quando se faz algo errado, se tem que pagar. E todo o nosso pecado foi pago na cruz do Calvário. Todo. Não ficou um sequer para contar história. O diabo não pode nos acusar de nada, porque nós cremos em Cristo. Se eventualmente aquele que não crê em Cristo, este sim vai ser acusado pelo diabo. Este sim vai ser atormentado pelo inimigo. Mas aquele que crê em Jesus, este sabe que o nosso Deus, Jesus, é o vencedor, o próprio Jeová, igual ele não há. E por vezes, nós temos vergonha de testemunhar este Deus. Por vezes, nós colocamos outras coisas à frente deste Deus. Por isso, nós precisamos fazer uma reforma que traz segurança em nossa vida, uma reforma que nos dá a certeza do perdão de todos os nossos pecados. Utilizando as palavras da explicação de Lutero do 3º artigo, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, nem vir a Ele. Não viemos por nossa força hoje, nós viemos pela ação do Espírito Santo em nosso coração, porque Ele continua a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos perdoar. Por isso, queridos, vamos testemunhar o que Jesus tem feito em nossa vida. Vamos celebrar e viver a herança da reforma, que nós estamos celebrando hoje, os 507 anos deste momento tão importante, sob o lema da reforma: somente a graça, somente a fé e somente a Escritura. Não precisamos de nada mais. Jesus já fez tudo por nós. Por isso, vamos nos alegrar, porque nós temos um castelo forte como nosso Deus, um socorro bem presente em toda e qualquer situação. Nos alegremos e coloquemos esta reforma em nossa vida, mas não com nossas atitudes, provinda do Espírito Santo, que já começou a reformar os nossos corações no dia do nosso batismo.
E Ele continua a agir pela palavra e pela Santa Ceia. E assim nós todos poderemos viver a alegria e a certeza que o salmista que escreveu o Salmo 46 tinha. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente em toda e qualquer situação. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Cristo, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração, e renova em mim espírito. Sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Congregação pode sentar. Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas estas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. E hoje eu destaquei versículo 32 de João capítulo 8, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Como é maravilhoso quando nós conhecemos a verdade da mordomia cristã, que nós somos administradores dos bens que Deus nos dá, da nossa vida, do nosso tempo, da nossa saúde e também dos nossos bens. E que nós queremos colocar tudo isso à disposição do reino de Deus aqui neste mundo. Mas não tudo isso na igreja. Nós colocamos tudo isso em nossa vida, 24 horas por dia. E a nossa oferta em dinheiro para a igreja é para que a palavra do Senhor esteja viva em nosso meio. Nós recebemos o privilégio de ofertarmos. Esta é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, que a oferta é uma resposta e não uma barganha com Deus, nós somos livres. Livres para ofertar com alegria, porque nós temos um Salvador que nos perdoa. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar. Durante iremos cantar o hino Tudo. Senhor.
Neste momento queremos falar com nosso Deus em oração. Oramos pela saúde de Simone Martini, está em tratamento contra o câncer, e a família Pedroso agradece por todas as bênçãos recebidas. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração, e após a oração proferida pelo pastor, tudo mais que pesa em nossos corações, colocamos na oração do Pai Nosso. Amado Pai Celestial, agradecemos-te por teres realizado tão importante obra no coração de teu servo Martinho Lutero, fazendo com que ele fosse libertado do medo, da angústia e do terror, e fosse tomado de coragem, paz, alegria e muito ânimo para anunciar a boa nova da salvação pela fé em Cristo Jesus. Agradecemos-te também porque, através de teu servo Martinho Lutero, transformaste muitos corações na Alemanha, na Europa, nas Américas e em todo o mundo. E assim fizeste com que esse processo que começou no coração de Martinho Lutero viesse de geração em geração e chegasse até mim, até meus irmãos na fé, até nós. Enfim, Senhor, agradecemos-te por sermos os herdeiros da Reforma Luterana, por podermos usufruir de todo o consolo que só o Evangelho pode conceder, por podermos olhar para o futuro com alegria e esperança. Pedimos-te que nos ajudes a sermos sempre gratos por esta maravilhosa herança e a sermos fiéis a ti, para que este processo não termine em nós, mas que continue em nossos filhos, netos, bisnetos e em todas as gerações vindouras. Que continue também nos corações de nossos vizinhos, colegas de trabalho, amigos e de todas as pessoas que tu permites que nos relacionemos neste mundo. Abençoa de forma especial a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e toda a Igreja Luterana no mundo, para que seja fiel a esta preciosa herança que recebeu através da Reforma Luterana. Abençoa toda a Igreja cristã no mundo, para que seja instrumento precioso em tuas mãos, para restaurar vidas escravizadas pelo pecado, pelo diabo e pela morte. Pedimos também a tua proteção sobre o nosso país, nossas autoridades e toda a sua população. Livra-nos de calamidades, de tragédias, de guerras e epidemias. Permite que vivamos em paz e tenhamos sempre os recursos e as condições necessárias para que o teu Evangelho continue sendo anunciado. Suplicamos que estejas com aqueles que sofrem pelos mais variados motivos e ampara-os nas suas necessidades, principalmente mostrando-lhes que tu não desamparas teus filhos em nenhuma situação. Usa-nos como teus instrumentos para levar-lhes conforto, consolo e orientação. Querido Deus, queremos orar de maneira especial pela saúde de Simone Martini, que está em tratamento contra o câncer. Esteja, Senhor, fortalecendo-lhe o seu coração, esteja, Senhor, agindo através do tratamento ao qual ela está sendo submetida, e pedimos, Senhor, que a tua vontade seja feita. Da mesma maneira, Senhor, esteja fortalecendo e confortando os seus familiares neste momento tão difícil. Também nos unimos à família Pedroso para agradecer, Senhor, por todas as bênçãos recebidas em sua vida. Continue, Senhor, a fortalecer-lhes na sua fé, no seu amor e na sua gratidão a Ti. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Convido todos a, neste momento, ao orarmos o Pai Nosso, colocar tudo mais que pesa em nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento. Aqueles que não são membros e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois tudo está preparado.
nesta mesa prometemos, sempre em tua lei viver. De fiéis a ti seremos, com Jesus até morrer. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Convido todos a se colocarem em pé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos dar graças a Deus e orarmos. Querido e grandioso Deus, amado Pai, graças te damos pelo perdão e o fortalecimento da nossa fé que Tu nos deste neste momento de culto. Abençoa-nos, Senhor, para vivermos esta mensagem todos os dias da nossa vida e amarmos a Ti acima de todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto. Hoje saindo um pouquinho fora dos dias tradicionais dos nossos cultos,
mas é sempre bom quando nós podemos nos reunir no dia em que celebramos a Reforma Luterana. E hoje, de maneira especial, os 507 anos aí da Reforma. Então é uma alegria podermos celebrar esta data juntos aqui neste momento de culto. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Sexta-feira, então, amanhã, nós teremos os nossos momentos devocionais, 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços, 8h15 na Grasbier e 10 horas na Itália no Box. No sábado, 13 horas, Escola Bíblica no bairro Coab Jaime Campos, e o nosso culto no final de semana, às 19 horas. No domingo, nós temos reunião de diretoria às 9 horas, e como nós sempre lembramos, a reunião de diretoria é aberta a todos. Então, todos podem estar participando desta reunião. Seguindo ali, foi colocado no nosso grupo, então, um convite ali para segunda-feira, no dia 4 de novembro, no Cine Teatro Vila Rica, o Rotaract, aqui de Primavera do Leste, está trazendo uma peça Geração Dorcas, com um ingresso a R$15. Então, quem quiser participar, ali acompanhar esta peça, uma peça de cunho religioso, então podem falar com o Igor ou com a Júlia. Então, entrar em contato ali pelo WhatsApp com eles, valor de R$15, aí em auxílio aí o Rotaract, que está fazendo este movimento, trazendo essa peça aí para a nossa cidade. Ainda um aviso sobre os devocionários, então vocês podem estar achando estranho que nós ainda não tínhamos divulgado. Os 5 minutos com Jesus, nós já fizemos uma encomenda no meio do ano. A Hora Luterana, ela teve ali uma promoção, então nós fizemos uma encomenda no meio do ano. E a ideia da diretoria, então, é cada lar ter uns 5 minutos com Jesus. Então, a comunidade vai estar entregando um devocionário para cada família, né? Assim como nós fizemos com os livrinhos do estudo bíblico esse ano. Então, cada família vai receber um devocionário e nós já fizemos uma encomenda a mais dos 5 minutos com Jesus. Do Castelo Forte, nós iremos fazer uma encomenda na segunda-feira. Por isso, até domingo, quem quiser fazer o pedido do Castelo Forte, pode conversar comigo ou com a Adriana, ou mesmo depois mandar uma mensagem pedindo. Não precisa ser o pagamento agora, mas só a encomenda do Castelo Forte, valor de R$30, já incluso o frete. Então, nós estamos encomendando com a livraria Pesquisa de Novo Hamburgo. Tá? Então, quem quiser Castelo Forte, então pode falar conosco. E, eventualmente, quem quiser uma quantia maior ou precisar de nota, aí nós podemos até passar o telefone deles para fazer o pedido direto com eles. Tá? Mas, pela comunidade, então nós já vamos encomendar alguns outros materiais, então vamos colocar os devocionários para virem também neste pedido. Então, é só conversar comigo ou com a Adriana para fazer o pedido até domingo. Tá? Então, até domingo, aí na segunda-feira, nós vamos estar enviando este pedido para chegar aí até o final do ano. São esses os meus avisos. Da diretoria, alguma coisa, presidente? Não? Desejamos que Deus os leve, nos traga de volta para o nosso próximo culto. E queremos concluir o nosso culto cantando o hino "Ide consolai meu povo". É um hino de advento, já está se aproximando, mas é um hino que traz uma mensagem valiosíssima, juntamente com a mensagem da reforma, que é uma mensagem de consolo que nós podemos levar. Cantamos este hino e após podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados.
Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. O Senhor a vós ouvir e um caminho a Ele abrir, vales montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecado, em sua graça confiai, revestidos de humildade, em seu reino assim entrai, pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-lo ao mundo inteiro, eis a voz do mensageiro.